Olá, hoje nós vamos falar das relações hídricas na célula vegetal, de como acontecem os processos de osmose com entrada e saída de água da célula vegetal nos meios hipertônicos, isotônicos e hipotônicos. Quando nós falamos das relações hídricas na célula vegetal, estamos falando da absorção de água pela célula vegetal e da eliminação de água pela mesma célula. Mas nós vamos nos lembrar que a célula vegetal apresenta uma estrutura chamada parede celular. Dentre as diversas funções da parede celular está a resistência contra a entrada excessiva de água. Quando você coloca uma célula vegetal no meio muito menos concentrado que ela, a tendência é essa célula absorver água por osmose e a água vai entrando nas células. Se você tem uma célula animal colocada no meio muito hipotônico, muito menos concentrado, essa célula animal vai absorvendo água, a membrana plasmática vai se distendendo e chega um momento em que a resistência da membrana plasmática acaba e essa célula entra em lise, ela se rompe, a membrana plasmática se rompe e a célula estoura, ela se rompe e libera seu conteúdo. Nas células vegetais, isso nunca acontece. Ainda que essa célula vegetal fosse colocada em água destilada, ela absorveria a água até um determinado momento, quando a parede celular vai restringir a entrada excessiva de água. Então, o que a parede celular faz? Por ser mais rígida, por ser mais resistente, no momento em que a célula vegetal tem um volume muito maior, vai aumentando exageradamente seu volume, essa parede celular exerce uma pressão contrária à da entrada de água na célula, chamada pressão de Turgot ou pressão de turgescência, também chamada de resistência da membrana. O que é essa pressão de Turgot, turgescência ou resistência da membrana? Que é tão maior quanto maior o volume celular por entrada de água. É uma pressão que a parede celular exerce, empurrando o protoplasma para dentro. Dessa forma, se a célula vegetal está absorvendo água por osmose, e ela pode continuar absorvendo, a quantidade de água que entra vai ser igual à quantidade de água que sai, gerada pela força, que gera essa pressão, que vai espremer a célula, fazendo com que não haja excesso de água no seu interior, e impedindo a sua lise. Então, a presença da parede celular na célula vegetal é essencial para que a célula possa estabelecer as relações hídricas, as relações de entrada e saída de água. Bem, vamos ver então os processos de osmose na célula vegetal quando esta célula é colocada no meio hipertônico. O que é o meio hipertônico? É um meio de maior concentração. O meio externo à célula está mais concentrado, e o meio interno está menos concentrado, principalmente no que diz respeito à concentração da solução que está no vacúolo. Então, em meio hipertônico vai ocorrer osmose. E qual vai ser a direção, qual vai ser o sentido da água? Então, olha, a água por osmose, ela sempre vai passar do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ela vai passar do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, se a célula é hipotônica, ela está menos concentrada, e o meio extracelular é hipertônico, está mais concentrado, a célula vai perder água para o meio. E essa perda vai ocorrer até que as concentrações de água, as concentrações de solução entre a célula e o meio fiquem iguais. Lembrando que, se está ocorrendo osmose, não há gasto de energia. É um tipo de processo passivo. Quando a célula vai perdendo água, ela vai diminuindo seu volume.
Mas a parede celular, ela tem uma certa resistência, ela é rígida. Chega até momentos em que a célula perdeu tanta água que o volume interno dela, o conteúdo interno dela encolheu e às vezes aparece até um espaço entre a parede celular e a membrana plasmática. Neste caso, nós dizemos que a célula está plasmolizada, né? Se você pegar uma batata palito e colocar imersa em água e sal, você vai ver que com o tempo ela vai ficando flácida. Flácida por quê? Porque as células da polpa da batata vão perdendo água para a solução salina. E se nós observássemos essas células ao microscópio, a gente veria que essas células estavam plasmolizadas. Ou seja, elas estavam com conteúdo mínimo de água no seu interior, com volume mínimo, às vezes até aparecendo esse espaço entre parede celular e membrana plasmática. Ah, mas se eu tiver uma célula plasmolizada, há como sofrer um processo de desplasmólise? Se ela sofreu perda de água por osmose, que a gente chama de plasmólise, ela pode sofrer uma desplasmólise? Pode. Como? Basta eu colocar essa célula que estava plasmolizada no meio hipotônico, no meio menos concentrado. Aí vamos lembrar, a água sempre passa do meio menos para o meio mais concentrado. Então, para eu fazer com que meu palito de batata lá que perdeu água volte a seu estado de turgescência, volte a ficar firmezinho, rígido, basta eu colocar em água normal, água de filtro. Ele vai absorver a água, porque essa água do filtro seria menos concentrada que a solução interna da célula, e aí ele absorve a água e volta ao tamanho normal, processo que nós conhecemos como desplasmólise ou deplasmólise, tá? Então, uma célula plasmolizada é uma célula que perdeu água para o meio hipertônico. Então, resumindo aí, olha, nós poderíamos dizer, se o meio é hipertônico em relação à célula vegetal, o que vai acontecer? Esta célula vai perder água para o meio ambiente, meio externo, tornando-se plasmolizada, volume interno diminuído, né? Essa perda de água de uma célula vegetal para o meio mais concentrado, nós chamamos de plasmólise. Bom, e se nós fizéssemos aqui uma representação? Olha, colocamos a célula vegetal em um meio mais concentrado, meio hipertônico. Aqui a solução está menos concentrada. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer perda de água para o meio hipertônico por plasmólise. Tá? Aqui a representação de uma célula plasmolizada. Observem aqui, ó, o espaçamento que acontece entre parede celular e membrana plasmática. Essa célula plasmolizada, se eu colocá-la em um meio hipotônico, no meio menos concentrado, ela sofre o processo de desplasmólise e volta ao volume normal. Mas, e se eu colocasse uma célula em um meio hipotônico? O que é um meio hipotônico? É um meio menos concentrado do que a célula. O que ocorreria? Olha, temos aqui o vacúolo, o núcleo celular, a célula está com seu volume normal e eu coloquei essa célula em meio hipotônico. Então, a concentração interna da célula é maior, a do líquido extracelular é menor. Então, o que vai acontecer? Bom, a água sempre passa por osmose, sem gasto de energia, do meio menos para o meio mais concentrado. De maneira que essa célula vai absorver água. E ela vai absorver água por osmose até que a concentração interna dela fique igual à concentração externa. Ah, mas e se não acontecer da concentração interna ficar igual à externa? Ela vai absorver água, absorver água, absorver água, ela vai distender o seu volume, ela vai aumentar o seu volume, membrana plasmática se distende, mas a parede celular, ela é rígida, ela tem uma pequena elasticidade. Então, ela se distende um pouquinho. A partir do momento em que ela se distendeu o máximo, o que acontece?
ela começa a exercer uma pressão contrária à entrada de água, que nós chamamos de pressão de turgor ou resistência da membrana. Então, se a membrana plasmática está se distendendo e empurrando a parede celular para fora, a parede celular vai exercer uma força contrária, né, de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário, espremendo a parede celular. De maneira que quando uma célula atinge seu volume máximo, quando uma célula está túrgida ou turgescente, a quantidade de água que entra vai ser igual à quantidade de água que sai. Bem, como que nós vamos ter o processo aí então? Olha, neste caso aqui, o que é uma célula túrgida? É uma célula que absorveu a água do meio ambiente e está com volume máximo. Em uma célula túrgida, a quantidade de água que entra é igual à quantidade de água que sai. A pressão que vai fazer a água entrar é igual à pressão que a parede celular exerce, empurrando a água para fora. Então, resumindo aí, se o meio é hipotônico em relação à célula vegetal, o que vai acontecer? Ela vai absorver a água do meio, tornando-se túrgida ou turgescente. O aumento de volume de uma célula que absorveu a água de um meio menos concentrado, que é o meio hipotônico, é chamado de turgidez ou turgescência. E vamos gravar, olha, numa célula túrgida, o volume de água que entra por osmose vai ser igual ao volume que sai pela resistência da membrana, pela pressão que a parede celular exerce empurrando a água para fora. Aqui, um resuminho, nós temos aqui uma célula com volume normal, porém agora essa célula tem o seu suco vacuolar mais concentrado que o meio externo. Neste caso específico, o que vai acontecer? Neste caso específico, a quantidade de água que entra na célula, por osmose, vai fazer com que haja um aumento do volume celular. Este aumento do volume celular vai acontecer até o momento em que a parede celular exerce uma pressão mínima, uma pressão máxima pela parede celular. E aí o que vai ocorrer? A quantidade de água que entra na célula, por osmose, que vai continuar entrando enquanto não ocorrer igualdade de concentração, vai ser igual à quantidade de água que sai, porque a parede celular está empurrando, né, essa água para fora, já que não cabem mais moléculas de água nessa célula. Então, se entrarem 10 moléculas de água, saem 10 moléculas de água. Resumindo, é pela membrana plasmática que ocorre o processo de osmose. É pela membrana plasmática que vai ocorrer o processo de entrada e saída de água da célula, que vai ocorrer a plasmólise, que vai ocorrer a desplasmólise, que vai ocorrer turgescência. Então, olhando aqui, olha, se eu tenho uma célula, ela pode estar túrgida ou com volume normal, mas eu a coloco em meio hipertônico, ela vai sofrer plasmólise. A água vai sair da célula e ela vai se apresentar aqui, olha, flácida, murcha, com espaçamento entre parede celular e membrana plasmática. O protoplasma vai estar retraído. Em compensação, se eu colocar uma célula que está plasmolizada no meio hipotônico, no meio menos concentrado, ela sofre deplasmólise. E ela pode voltar ao volume normal ou até ficar túrgida, né? Túrgida é quando ela está com volume máximo, tá? Então, aqui, olha, é um experimento que é comum nós fazermos, que é feito com epiderme de catáfilo de cebola. O que é o catáfilo de cebola? É aquela escama da cebola. Quando eu pego a epiderme da cebola roxa, que tem um pigmento no vacúolo chamado antocianina, que é um pigmento roxo, nós vamos ter duas situações. Se eu colocar essa célula em solução salina, ela perde água para o meio hipertônico e ela fica plasmolizada. Isso aqui é fotografia de uma célula vegetal de epiderme de catáfilo de cebola colocada em uma solução salina. Então, aqui, olha, houve retração do protoplasma
e aqui é a parede celular. E aqui um espaçamento entre os dois. Aqui nós temos uma célula plasmolizada. Aqui nós temos uma célula túrgida, que foi colocada em água destilada, ó. Então, aqui é a parede celular, que se distendeu totalmente, o máximo que ela conseguia, já que ela é pouco elástica. E vocês podem ver que até a cor da célula fica menos intensa. Por quê? Porque os pigmentos se espalharam, já que essa célula está com uma concentração menor agora. Por quê? Porque ela absorveu a água e os pigmentos se diluíram nessa água. Então, essa célula está túrgida, com volume máximo de água. E aí nós vamos dizer, tá, mas como varia a quantidade de água da célula? A célula absorve água ou a célula perde água? Aí nós vamos responder, depende. Depende da concentração do meio externo. E essa variação do volume de água nas células, de acordo com a concentração do meio externo, nós chamamos de déficit de pressão de difusão, DPD, ou sucção celular. Então, DPD, déficit de pressão celular. Sucção celular, que a gente representa por SC, nada mais é do que a variação do volume de água numa célula vegetal. Do que depende o déficit de pressão de difusão? Do que depende essa variação? Depende de quanta água entra e de quanta água sai. A água que entra, né, ela entra por ação de uma força que gera uma pressão que nós chamamos de pressão osmótica ou sucção interna. O que é pressão osmótica ou sucção interna? É a pressão de entrada de água na célula. Tá? Em compensação, à medida em que vai aumentando o volume celular, a membrana plasmática vai empurrando a parede celular para fora e essa vai se estendendo. Mas como ela é rígida, chega um momento em que ela vai exercer uma força contrária à da entrada de água, que nós chamamos de PT, e PT é a pressão de turgescência ou de turgor, também chamada de resistência de membrana. PT é a pressão gerada pela força que faz a água sair da célula, porque a parede celular está espremendo essa célula, empurrando a água para fora. Tá? Então, a variação do volume de água na célula, obviamente, depende da diferença entre a pressão de entrada de água, que nós chamamos de PO ou SI, sucção interna, e da saída de água da célula, que nós chamamos de pressão de turgor ou resistência da membrana. Então, eu posso escrever essa fórmula aqui, ó. A variação de água da célula, DPD, depende da pressão osmótica menos a pressão de turgor. Ou seja, depende da diferença entre a pressão osmótica e a pressão de turgor. Se eu usar outra terminologia, eu posso dizer a sucção celular, ou seja, a variação do volume de água da célula, depende da sucção interna, que é o quanto de água a célula está absorvendo, menos a resistência da membrana, que é quanto de água a parede celular está empurrando para fora. Tá? Lembrando, então, PO igual a SI, PT igual a M. Quando o PT é alto, a célula empurra a água para fora. Quando o PO é alto, a célula absorve água. E aí, o que pode acontecer, por exemplo, numa célula túrgida? Lembrando que célula túrgida é uma célula com volume máximo de água. Quando uma célula está túrgida, o volume de água que entra na célula por osmose é igual ao volume de água que sai por resistência da membrana. Nesse caso, eu posso afirmar, ó, em uma célula túrgida, a pressão osmótica é igual à pressão de turgor. Se nós lembrarmos daquela equação, né, na qual DPD é igual a PO menos PT, se esses dois números são iguais, PO e PT são iguais, PO menos PT é igual a zero. Se eu pensar na outra terminologia, sucção interna, entrada de água, é igual a saída por resistência da membrana. Quando eu faço este número menos esse, sucção celular igual a zero. Tá? E numa célula plasmolizada,
Numa célula plasmolizada, não existe a pressão da parede celular sobre a membrana plasmática, porque elas não estão se tocando. Olha o espaço aqui entre elas. Então, a pressão de turgor, né, a pressão da parede celular empurrando a água para fora numa célula plasmolizada é 0. Então, se eu falo que dPd igual PO menos PT e PT vale 0, PO menos 0, dPd é igual a PO. Ou seja, a variação do volume de água numa célula plasmolizada depende da sua pressão osmótica. E se eu usar outra terminologia? Eu posso dizer que a resistência da membrana é igual a 0, lembrando que resistência da membrana é a pressão com que a parede celular empurra a água para fora e, portanto, SC igual SI menos M, M igual a 0, então SC igual a SI numa célula plasmolizada. Bem, fechamos o nosso conteúdo, esperamos que vocês tenham entendido e até a próxima aula.